Olá pessoal, eu quero dizer para vocês que é normal que algumas pessoas ficam um pouco surpresas com o tipo de informação que eu venho divulgando ultimamente. Apesar de ser um assunto que já se discute no mundo inteiro, para muitas pessoas ainda existem as travas dogmáticas. Muitos já aceitam, até com bastante naturalidade, porque é algo natural. Mas também ainda é um grande tabu para quem se fecha, talvez por medo, né? Ou por defender as suas próprias convicções, que também não há nenhum mal nisso. Na verdade, estas experiências só tornarão perceptíveis se houver lucidez. Na maioria das pessoas, ocorre inconsciente e elas interpretam como se fossem sonhos. Eu tenho notado também que para uma grande maioria das pessoas há uma preferência em manter-se na inconsciência. Até porque conhecer as verdades traz responsabilidades. E talvez nem todos ainda estão preparados para elas. Agora, a meu ver, é uma grande oportunidade para quem está aqui buscar lucidez. Da mesma forma que buscamos a alfabetização. Mas a vida não apressa ninguém. Ela espera o sinal de cada um. Inclusive tem um ditado que diz: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E este estar pronto, uma parte vem do externo, mas a maior parte vem do interno, dos nossos sentimentos. Eu, por exemplo, trabalho estas questões já há algum tempo. Depois vieram os vídeos no canal, com foco na espiritualidade, né? E em seguida a vida me abriu esse outro canal, o da projeção da consciência, que veio para confirmar o que eu já vinha falando anteriormente sobre espiritualidade. E eu compartilho esta experiência com vocês, como faz as rosas com seus perfumes. Deixo no ar. Tem sempre alguém que gosta, né? E lembrando a vocês, aquele recadinho, né? Não se esqueçam de inscrever no canal, né, gente? Dar o joinha, deixar comentário fixo e também divulgar o vídeo nas redes sociais de vocês, ok? E vamos lá para os relatos. O relato que eu vou contar para vocês é bem interessante. Ele se divide em 3 partes, ou pode-se dizer 3 dimensões. A primeira delas foi bem tranquila. Foi quando percebi que estava fora do corpo e bastante lúcido. De longe eu avistei uma criança brincando no caminho de uma casa que ficava logo à frente. Fui até a casa e fui muito bem recebido por 4 mulheres morenas, muito bonitas e muito simpáticas. Todas sorriam alegremente, mostrando os dentes branquinhos e os seus olhos brilhantes de alegria. Era uma casa muito simples, mas eu sentia uma sensação de paz e calma profunda ali. Apesar de todas aquelas mulheres parecerem bem jovens, eu me dirigi àquela que parecia ser a mãe e disse: parabéns pela sua linda família. O garoto, que parecia ter uns 10 anos, veio também juntar-se à família. E todas aquelas pessoas me olhavam com muita atenção, como se já me conhecessem. Eu disse a elas: eu preciso ir. Logo ali, do outro lado, e apontei pela janela. Aquela que eu achei que fosse a mãe, né? Ela me olhou assustada, com ar de preocupação. Eu estava com pressa. E logo fui despedindo delas e fui saindo, quando ela me disse com carinho:
Tome cuidado, viu? Eu saí e fui em direção a uma região plana, muito movimentada, com vários veículos estranhos para mim. Seres brutos em motos com pneus e tratores davam piruetas assustadoras em tenebrosas competições. Carros grotescos passavam voando de um lado para outro em altas velocidades, como se também estivesse competindo. Todos aqueles carros provocavam barulhos ensurdecedores. E todos pilotavam aquelas máquinas. Eram seres de aparências brutas, atitudes brutas, estilos blocks, né? Daqui, que nós conhecemos, mas muito mais potencializado. Eu conscientizei que era uma dimensão de seres violentos participando de uma competição brutal. E eles transmitiam uma sensação de medo e perturbação. Logo saí dali e adentrei no outro local, de puro cascalhos, e apenas algumas graminhas ressecadas que apareciam aqui e ali. O ar era composto de um nevoeiro pesado, mal cheiroso e de cor cinza. Eu olhei pelo buraco de um muro e vi um enorme globo, todo construído de cascalhos. E o nevoeiro ali dentro era de cor amarelada, e deduzi que fosse enxofre. Segui adiante, onde dois garotos de aparências humanoides se atracavam, garrados um ao outro. Parecia briga, num ato bem selvagem. Tentei aproximar para, quem sabe, tentar apartá-los, quando apareceram seres meio gente, meio bode, e me atacaram com cabeçadas, tentando me expulsar dali. Eu não tive medo deles, mas sabia que eram perigosos e eu preferi sair dali. Eu segui mais adiante e cheguei numa rua esburacada, onde havia pessoas aparentemente normais, porém muito apáticas. Algumas delas estavam deitadas ao lado de valetas e outras estavam de pé. Outras caminhavam de um lado para outro, de cabeças baixas, num estado de extrema impotência. Parecia que esperavam algum tipo de transporte. Havia casas do lado direito, porém as portas estavam todas fechadas. Eu fui sentindo que aos poucos estava entrando num estado de profunda tristeza, emanada do local ou daquelas pessoas. Eu senti vontade de ajudá-las e ao mesmo tempo queria sair dali. Quando vi aproximar um veículo comprido, parecido com um ônibus, e passou voando 1 metro mais ou menos acima do chão. Eu dei sinal, mas ele não parou. Eu já estava quase tomado pelo estado de apatia daquelas pessoas, talvez devido às energias do local, quando surgiu rapidamente um ser reluzente, na forma de uma grande tartaruga, com uma espada em punho também reluzente. As pessoas ali presentes se aproximaram dele e disseram, eufóricos, ele voltou! Quando um ser humanoide gigantesco também apareceu diante de nós. Não consegui ver a sua cabeça ou o seu rosto, Vi apenas do pescoço para baixo. Tinha a pele escura e ressecada. Disse ele, desafiando o homem tartaruga. Então você voltou para me enfrentar? Naquele momento, eu tomei conhecimento que aquele ser monstruoso mantinha aquelas pessoas presas ali e as escravizavam. E eu fui tomado por uma extrema fúria e uma força estranha que me despertou a coragem de um guerreiro. Eu levantei as mãos rapidamente para atacá-lo, pois sabia que das minhas mãos saíam luzes poderosas. Quando ele virou o peito para mim e disse, o que adianta ter poder
e não saber usar. Gente, aquelas palavras foram como se alguém jogasse um grande balde de água fria sobre todos nós ali. Aquelas pessoas com ar tristonho foram voltando para suas casas, uma a uma. Aquele ser monstruoso, como também o homem tartaruga, sumiram. Eu ali, desesperado, sem saber o que fazer, chorei. E acordei com os olhos marejados de lágrimas, ciente que tinha feito alguma besteira. Eu acredito que por alguma razão eu fui levado em 3 dimensões diferentes para algum tipo de aprendizado. A meu ver, cada uma delas tinha algo para me mostrar. A primeira, certamente, era a lucidez. Presente nas coisas simples, onde habitava a paz e a calma. A segunda, acredito, que seja a ilusão nos desejos de competição de uns sobre os outros. E a terceira, a inconsciência, nos estados de submissão servil, que sem a capacidade de percepção nos leva a ações que ignoramos. Por exemplo, qual de nós sabemos o que é o certo? Para o filósofo Platão, o nosso corpo representa uma caverna, fonte do engano e dúvidas, pois ele nos ilude na forma que vemos e compreendemos as coisas. E para mim, a atitude certa diante daquele ser bruto, mediante a minha euforia naquele momento, era de atacá-lo. Mas se o mestre estivesse do meu lado, com certeza me diria: eu, porém, vos digo, não resistais o mal com o mal. E acredito que esta foi a razão do meu fracasso naquele momento. Eu poderia ter tentado um diálogo? Poderia e deveria. E era o certo naquele momento. Mas o instinto foi mais forte. Muitas vezes, gente, a calma é a solução. Mas a raiva sempre aparece. São os resquícios do instinto que ainda temos em nós. E mais uma vez, a importância da projeção lúcida da consciência nos ensinamentos para a vida, nos 2 mundos. A inconsciência ainda é uma força dominante em nós. Até porque o que ainda nos impulsiona aqui em nosso mundo é o processo instintivo, e que também ainda usamos como recurso para a nossa sobrevivência. Pois é, gente, estamos no meio desse processo histórico aparentemente difícil, hein? Agora, sair da inconsciência será a única forma de percebermos que não existe destino. E se alguém sentir vontade de tentar, se tem um local em que a matéria-prima é abundante para exercitarmos a lucidez em nosso dia a dia, é aqui. E serve também para testar a nossa disposição de utilidade. Quer abrir a sua lucidez? Seja útil, sinta-se útil e coloque à disposição para fazer o bem. E aqui em nosso mundo é o melhor lugar para ser útil, exatamente por ser um lugar de inconsciência incrível e de carência extrema. Basta a gente sair de casa e pisar na rua que encontramos pessoas carentes de um bom dia, de um sorriso, de alimento, de ensinamento de amor, de preces, e a boa vontade em vê-los e atendê-los é um excelente exercício para a lucidez e vice-versa. Como disse o filósofo Kant, neste mundo e até fora dele,
nada é possível pensar que possa ser considerado bom sem limitação, a não ser uma só coisa: uma boa vontade. E nas palavras do Mestre, que nós já sabemos, né? Paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Estas palavras nos afirmam que não precisa ser perfeito para ser bom, ou para ter paz, e para nos tornarmos pessoas melhores. Basta apenas boa vontade. Então, gente, estes são os relatos que eu tenho que passar para vocês, e esta é a minha mensagem. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.